Muito bom dia para você que está aí do outro lado da tela. Estamos chegando com mais um episódio do nosso Só Joga em Casa e hoje para fazer a nossa já tradicional tier list do Botafogo, do Glorioso, que até então, né, até essa temporada era o atual campeão brasileiro da Libertadores da América, mas em 2025 as coisas não saíram conforme planejado. Aliás, eu não sei nem se houve algum planejamento, porque as coisas no Botafogo esse ano foram muito tardias e, no fim das contas, o Botafogo acabou ficando até mesmo fora da fase de grupos da Libertadores, pegou pré-Libertadores. Vai ter um confronto duríssimo contra o Nacional de Potosí lá na altitude, 4 mil metros de altitude, irmão. Não vai ser fácil. E já vai ter decisão logo em fevereiro. Ou seja, se não tiver planejamento para esse ano, vai rodar, vai dar problema de novo. E isso não garante que vai chegar longe, mas pelo menos aproxima um pouco mais dos objetivos da temporada. Conrado Santana, muito bom dia, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem, cara? Bom dia, meu amigo. Estou muito bem, graças a Deus. E vamos nessa, finalzinho do ano. Vamos para 2026 e já de olho aí no elenco do Botafogo. Esse acho que vai ser o mais difícil da gente fazer, viu? Será? Porque tem muitas incertezas sobre o elenco do Botafogo, o que pode acontecer, não só sobre o elenco, né? Sobre a vida do Botafogo, o John Textor, quanto dinheiro vai ser investido, quanto não vai ser investido. Pelo menos já tem técnico, né? Pelo menos isso. Já mudou um pouquinho do que vinha acontecendo em 2025, né? O Martin Anselmi. Anselmi que fala o nome dele? Acho que é Anselmi. É isso. Foi contratado, ele que aqui na América do Sul brilhou no Independente Del Valle. Vamos ver. Vamos ver. Ganhou, inclusive, ganhou a Sul-Americana em cima do São Paulo e ganhou a Recopa em cima do Flamengo no Maracanã. Eu estava lá trabalhando, inclusive entrevistei Martin Anselmi antes do apito inicial. Me pareceu ser um gentleman. Vamos ver se ele vai conseguir colocar a cara dele nesse Botafogo. Não. Vamos começar, então. Fala comigo. Só ia falar, não teve boa passagem pelo Porto, né? Não, e a gente conseguiu ver na Copa do Mundo de Clubes, né? Também. Eu estive lá, estava visitando um amigo, vi Porto e Benfica no estádio do Dragão, você jogando em casa, tomou 4-1, só isso. Jesus, amado. Tomara que não aconteça isso aqui, porque se acontecer isso aí de perder para o rival... Todo mundo tem trabalhos bons e ruins, né? Técnico que só ganha é muito difícil. É jovem, aqui na América do Sul, que vai ser a realidade dele, fez um excelente trabalho, vamos ver se ele consegue repetir no Botafogo. Eu gostei dessa escolha, inclusive. Eu também gostei. Achei que fugiu um pouco também desse ciclo vicioso, né, que existe aqui no Brasil, no futebol brasileiro. E por não ter sido até um português, eu fiquei até um pouco mais feliz, confesso. Porque John Textor adora português. Mas vamos lá. Vini Show, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Quero ouvir a sua voz. E depois, já taca ali pau, desculpa, na tier list do Fogão. Lá nele. Bom dia, rapaziada. Vamos que vamos, então, de tier list do Fogão. Como o Conrado disse, talvez essa seja uma das mais difíceis, tá? Então, sejamos diretos e objetivos nos votos, senhores, porque estamos numa democracia. Eu quero que ela seja feita com êxito, tá bom? Bora que bora. Tá bom, Vinicius. Você falou, tá falado, meu rei. Tá aí, ó. Aquele que já pô, essencial, importante, pode ser útil, negociável, pode ir embora, a gente vai arrastando quem a gente for escolhendo para essas categorias aqui, tá certo, galera? Nada que vocês já não tenham visto por aí. Começando por posição, no gol, Léo Link, Conrado Santana. Acho que ele ainda fica no pode ser útil. Concordo. Lembrando que o Neto teve uma lesão muito séria, né? Ele teve que passar até por uma cirurgia, ficou fora aí dessa temporada. Vamos ver se quando voltar vai ser titular. E aí ele entra onde nisso aí, Conrado? Porque não deu nem muito tempo, né, para a gente poder avaliar. Não deu muito tempo, deu tempo dele cometer algumas falhas, né? Foi até um pouco preocupante. Mas acontece, né? Ele estava um pouco sem ritmo de jogo, foi banco muito tempo na Europa, teve momentos que ele jogou também, né? Bournemouth, talvez no Valência ele tenha sido o principal, mas, enfim, eu colocaria no pode ser útil, mais por causa da palavra pode. A gente não sabe direito, né? Fica ali uma expectativa, mas eu não diria que hoje ele é importante para o Botafogo. Assim, pode ser no sentido de que precisa de um goleiro, né? O time precisa de um goleiro em campo, então é importante ter um goleiro, mas eu acho que, enfim, ele não se firmou ainda, como o Botafogo acertou muito lá no PR, lá atrás, depois substituiu com o John, acertou demais,
enfim, eu acho que ele não está ainda nesse patamar de confiança para os torcedores. Eu botaria o Neto no pode ser útil. Eu concordo. Também, para mim, até porque não deu muito tempo para avaliar, então não dá para. E como o Conrado falou, ele, infelizmente, nesse pouco tempo, ele teve alguns problemas aí, algumas falhas. E o Raul? Raul eu botaria no negociável. Também. Acho que ele não conseguiu aproveitar, né, com as oportunidades que ele teve, né? Mas é aquilo ali também, negociável. Se não aparecer uma proposta, se for o terceiro goleiro, beleza. Então vamos para a lateral direita, Matheus Ponte. Bom jogador. Bom jogador. Estou na dúvida se pode ser útil ou importante. Eu acho que pode... Não sei, pode ser útil? O que você acha? Eu acho que valeria a gente colocar ele como importante pela quantidade de número de jogos que ele faz na temporada. Porque ele é uma das... Assim, não vou dizer o 12º jogador, mas a cada 2 rodadas ele entra uma vez, pelo menos. Pode... Então tá, importante. Vou com você. Qualquer coisa depois a gente faz uma mudança. Até porque o próximo ali, eu acho que o Vitinho entra no essencial hoje. Eu concordo com você. Um cara muito confiável, o cara que tá brigando aí para ir para a Copa do Mundo, inclusive. Tem chance de ir para a Copa do Mundo. Então, de repente, o Vitinho entra aí no essencial, dos únicos aí numa temporada turbulenta, dá para dizer assim, que eu acho que ele teve uma boa regularidade. Concordo contigo. Eu acho que é essencial, embora tenha ainda torcedores do Botafogo que peguem no pé dele, acho que a questão dele é melhorar a última tomada de decisão, o último passe. Quando a partir do momento isso acontecer, ele vai explodir. Felipe Sampaio, Conrado Santana, muita gente nem lembrava que o Felipe Sampaio estava no Botafogo ainda. O Felipe Sampaio está indo embora, né? Ele já está de saída, então nem pode. Ele já está indo, acaba o contrato, se não me engano, e não fica no Botafogo. Ele só, enfim, questão de contrato, estava ali, mas já mal participou dessa temporada, teve um empréstimo, né? Voltou. Isso. Pode ir embora. Pode ir embora, Felipe Sampaio. E aí a gente tem o Bastos, cara, que, fez uma baita de uma temporada em 2024, machucou, praticamente não jogou esse ano. Cara, o Bastos foi essencial nas conquistas do Botafogo em 2024. Para mim, ele foi, inclusive, o melhor dos zagueiros do Botafogo, apesar do Barbosa também ter ido muito bem, mas para mim o Bastos era a rocha ali atrás que sustentava o sistema defensivo. E uma pena, né? Lesão grave, acho que demora também na opção por fazer cirurgia, né? Por operar, e aí perdeu o ano inteiro. Então, torcer, né? Para ele voltar bem em 2026, porque o Botafogo precisa muito, né? Sofreu muito sem ele ali. O Botafogo sofreu muito com lesões durante a temporada, é bom lembrar disso também. Além do planejamento totalmente questionável, também sofreu muito com lesões. Ele foi um deles, tomara que volte. Então, dito isso, eu colocaria no importante. Eu acho também que o importante cabe mais para esse momento. O Vini traz a informação, né? Fala aí, desculpa. Não, que isso. Ele falou que o Botafogo foi o time com mais lesões na Série A em 2025. 55 em 70 jogos. Foi o Botafogo e o São Paulo, né? São Paulo também sofreu muito com lesões e, obviamente, isso atrapalha demais a temporada, né? Toda hora mexendo no time, já tá com dificuldade de perder jogadores, e aí os que você tem também estão se machucando toda hora. Difícil. Eu tô contigo nessa. Então, volta lá, Vini, deixa eu botar a nossa tier list aí para o nosso Bastos. Já tá até ali no importante. Vamos descer agora. Caio Pantaleão. Grata surpresa para mim, tá? Foi né? Foi contratado o Jair, aí o Jair já foi vendido. Aí chega Caio Pantaleão, vai bem, aí machuca. Nessa toada aí que eu falei que o Botafogo sofreu muito. Eu acho que eu botaria ele no importante também. Importante. Acho que ele foi muito bem quando esteve saudável. O Jair, como diz o Vinicius aqui, é porque a gente está naquele esquema, né, rapaziada? Recessinho, então pode ser que já tenha mudado alguma coisa aí, mas o Jair está sendo sondado, especulado aí em alguns clubes brasileiros, inclusive um deles é o Flamengo, que perdeu o Vitão para o Cruzeiro, né? O Flamengo tinha interesse nesse jogador já há algum tempo, e aí parece que agora o Jair é a bola da vez, só fez 2 jogos lá no Nottingham Forest. Enfim. Caio Pantaleão, então, Vinicius, pode colocar aí para gente no importante. E aí temos o David Ricardo, Conrad, que veio do Ceará, muita gente não conhecia. Acho que no contexto geral foi bem, né? Foi bem.
Mas eu acho que o Botarelli não pode ser útil. Pode ser útil, também acho. Até porque eu acho que com todos saudáveis ali, ele é um cara que é reserva do próximo, do Barbosa. Então eu deixaria ele não pode ser útil. O Caio tá ali mais pelo que ele jogou, tal, machucou, e nessa questão de eu acho que ele seria o titular no lado direito, né? Então, mas é até meio estranho você botar o Caio na frente do David Ricardo. David Ricardo jogou mais. Mas eu acho que quando jogou, o Caio se mostrou mais jogador, pelo menos na minha opinião. Eu também acho, concordo contigo. E aí temos ele, Alexander Barbosa. É Lombre. Essencial, né? Essencial. Esse aí não tem como, não tem ponto de fugir. Chegou, vestiu a camisa, xerifão, foi campeão. Cara que representa o torcedor dentro de campo, né? É bom torcer para jogadores como o Barbosa, né? Difícil ele passar por um clube sem ter o carinho da torcida pela entrega dele em campo. Ótimo zagueiro. Eu gosto muito dele também. E assim, também sofreu com algumas lesões na temporada. Isso, sofreu também. Mas é um cara que, assim como o Caio, né, Conrado? Acho que até, não sei se um pouco mais, né? Não dá para afirmar isso. Mas chegou também, muita gente nem conhecia o Barbosa, né? E aí ele chegou, foi muito bem. E é certamente um dos pilares desse time do Botafogo. Que também tem um outro cara que chegou, foi embora, ficou um tempo fora e voltou, que é o Marçal. E esse ano foi fundamental para o Botafogo, cara. Não sei se importante é pouco para ele, mas também não sei se essencial é muito. Não, eu acho que é importante. Importante, então beleza. Pelas lesões, né, jogou até na zaga, jogou na direita da zaga, mesmo sendo canhoto, e foi muito bem, né, cara? Foi bem em vários momentos difíceis, ele representou, fez gol, enfim, dava assistência, teve um ano difícil do Botafogo, eu acho que ele foi um dos destaques, né? E como você disse, é um cara que estava fora, né? Depois voltou, foi até meio esquisito isso daí. Exatamente. E renovou o contrato, que o contrato dele até o final do 2025, já foi renovado o contrato dele, fica mais uma temporada. Muito importante. Se tivesse uma categoria muito importante, ele estaria muito importante. É entre o essencial e o importante, sem dúvida nenhuma. Aí, um dos líderes do elenco do Botafogo, né? Alex Telles, acho que está na primeira prateleira também, né? Estou com você. É essencial. Essencial. Apesar de perder alguns jogos também por lesões, né? Não consegui ter aquela sequência, mas acho que ele é essencial. Cara, tem gol em final de Libertadores, meu amigo. Esqueça tudo. Ele é meio gelado, né? Quando ele tem pênalti para bater. Embora ele tenha perdido contra o Vasco na Copa do Brasil, ele já fez muitos outros que foram bem importantes também. E o Alan, Conrado, assim, esse aí chegou com muita expectativa e não conseguiu, né? Assim, talvez reproduzir aquilo que muita gente esperava, mas como é que você vê essa situação dele? Foi o contrário de alguns que você citou, né? Que pouca gente conhecia e aí entregou muito. O Alan chegou com expectativa altíssima, né? O Alan tinha convocações para a seleção brasileira, cara. Passou muito bem no Napoli, muito bem no Everton da Inglaterra, assim, aqui no Vasco, né? Antes de sair, jogava muito, na lateral direita, no meio. Expectativa altíssima, mas não conseguiu entregar tanto. Eu acho que na primeira temporada chegou Durante, já tinha uma dupla de ataque ali muito de volantes muito firme, né? Gregory e Marlon Freitas. Mas aí eu até falei isso, minha expectativa para o próximo ano é que ele entregue mais. Só que, claro, toda a questão do time do Botafogo inteiro teve dificuldades na temporada, ele não entregou. Mas eu ainda deixaria ele no pode ser útil. Não abriria a mão do Alan, não, cara. Eu também não. Também não abriria. Para mim eu fiquei na dúvida de pode ser útil ou negociável, para de repente tentar buscar outro jogador, mas acho que aquela época de vacas gordas, né? O contrário do Botafogo, sair contratando um monte de gente, eu acho que não deve acontecer na próxima temporada, não. Então você tem o Alan, eu seguraria ali, acho que ele pode ser útil. Eu também acho que pode ser útil. Vamos agora para talvez o principal líder desse grupo do Botafogo, quem botou a cara pra caramba em 2025, e até em uma das entrevistas criticou aí a direção do Botafogo, a SAF, Botafogo SAF. Marlon Freitas. Vou ser polêmico. Talvez possa ser polêmico, mas vou tentar me explicar. Tá. Concordo com você. É um grande líder do Botafogo, tá na história. Assim, excelente jogador. Mas agora estou pensando aqui para 2026. A gente viu que quando chegou o Danilo, saiu o Gregory, de repente não funcionou tão bem, o encaixe ali da dupla de volantes, uma época ele caiu um pouquinho de rendimento. Então, assim,
eu estou na dúvida se ele é essencial hoje para o Botafogo ou ele é muito importante. Né? Então é claro que é gigante, mas de repente, se contratar um outro primeiro volante, de repente o Danilo jogando muito, será que ele vai ser titular absoluto? Não sei, eu estou na dúvida. Eu iria no importante. Importante? Eu iria no importante. Estou muito na dúvida entre os dois, mas vamos de importante, então. A galera pode botar o Marlon Freitas no essencial. A galera vai cornetar, não tem jeito, mas eu acho que assim, ele teve um 2023 ali, aquele primeiro semestre especial. 2024 teve grandes momentos também, mas assim, eu ainda não consegui ver o Marlon fazer uma temporada inteira muito no mesmo nível. Eu acho que ele acaba oscilando um pouco. E faz parte do jogo, gente, pelo amor de Deus. Até pela experiência que ele tem em rodagem e a idade que ele tem. E olha como o Botafogo mexeu no time nesse tempo aí que eu falei. Então, assim, o Vini Show lembra bem. No final de 23, a torcida do Botafogo queria que ele fosse embora. Ele chegou a ser especulado no Vasco, mas o John Textor que barrou ele de sair. Mas aquele então, fim de 2023, né? Depois o Botafogo entregou, né? Deu uma das maiores pipocadas do futebol, e o torcedor do Botafogo sabe disso, abriu 13, 14 pontos e acabou perdendo o campeonato, e ele ficou muito marcado naquele jogo da piscadinha e tal. Ele foi um dos caras que, enfim, ficou muito marcado e precisava ter uma mudança realmente naquele elenco, que teve um baque muito grande. Isso eu acho que o Botafogo fez muito bem. Um dos grandes méritos, inclusive, para 2024 foi a reformulação de 2023 para 2024, sabendo que ia perder alguns jogadores importantes, mas precisava mexer, para o time não ficar com a mesma cara. Ele ficou e foi muito bem. Estou muito na dúvida, cara. Vamos para o próximo, depois eu volto. Vamos. Depois a gente mexe. Porque é difícil deixar o Marlon fora daquela primeira prateleira. Eu confesso também. Vê-lo, e assim, tipo, nada contra. Não, mas falar, vamos botar lá em cima? Bota, porque tem Vitinho. Tá do lado do Matheus Ponte, tá estranho aquilo aí. Ainda tem isso também. Vamos de Marlon no essencial. Vamos de Marlon essencial. Não tá ornando, essa né? Mudança aí, não tá. Não tá ornando, o Vini falou. Não tá ornando, pô. Desce aí, meu guerreiro. Próximo. Newton. Pode ser útil. Pode ser útil, concordo. Isso. Esse, Danilo. Importante com potencial para ser essencial. Vamos nessa? Ele ainda não se tornou essencial. Até porque sofreu com muita lesão, né? Isso. Mas tem potencial, mas ele ainda precisa conquistar isso aí. Importante. Agora vem o Justin Bieber do Botafogo, né? O Baby do Botafogo. Álvaro Montoro. Importante também. Jovem vai sair ainda. Pode ser útil aí? Não, eu ia fazer uma brincadeira e... Eu ia brincar, pode ir embora, só para ver sua cara, mas eu falei, não. Logo ele, mano. Me amarro nele. Importante, né? Muita qualidade, argentino, habilidoso, mas ele ainda não chegou com tudo, não atingiu seu potencial. Então, é um cara que, enfim, foi até reserva em alguns momentos, a gente pode reclamar do treinador, mas, enfim, eu acho que ele ainda está construindo a história dele, até como profissional, né? O cara, 18 para 19 anos, faz parte. Eu acho que ele ainda está no importante. Não, eu vou repetir aqui o que eu falei recentemente. Ano que vem, em dezembro de 26, a gente vai estar fazendo isso aqui de novo. Provavelmente ele vai estar no essencial. Vai, concordo. Ele e Danilo. Agora vamos para Santi Rodrigues, que fez acho que talvez a melhor notícia do Botafogo nessa reta final, né? Tirando aí esses últimos 10 jogos, que o Botafogo também foi bem, tenha sido o Santi, né? Concordo. É importante também. Importante. Não colocaria na prateleira dos essenciais, não, mas ele foi bem, chegou, né? Estava jogando na MLS, né? Demora um pouquinho a se adaptar aqui. Vai ficar repetitivo, mas sempre tem que lembrar um momento difícil, um ano conturbado do Botafogo, isso atrapalha rendimentos individuais também, mas o Santi Rodrigues, importante, é um cara legal para você pensar em ter no elenco para a próxima temporada, com certeza. Eu concordo contigo. Agora vamos com ele, Joaquim Correa, o famoso Tuco Correa. Acho que eu iria pode ser útil, viu? Acho que ele ainda não mostrou, mas eu também não abriria a mão. Eu também não abriria a mão, não.
Acho até que ele deu uma melhorada ao longo do tempo, assim, mas ainda para ser importante, acho que ele precisa ser mais regular. Eu acho que pode ser útil ainda nesse elenco. Bom, por enquanto, só 4 atletas ali do Botafogo como entre os essenciais. Jordan Barreira, cria lá do Barranquilla, e que também teve uma melhorada, né, nessa reta final. Será que ele já é importante? Cara, eu juro para você, eu fiquei me perguntando isso antes de você falar. Mas eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que ele ainda deveria desabrochar um pouco mais, sabe? Vamos deixar no pode ser útil? Pode ser útil, pode ser útil. Tá. Porque se tu parar para ver, a galera que tá ali no importante, geral já mostrou mais do que ele. Por mais que o Caio, por exemplo, possa ter lesionado, mas era titular absoluto. O Ponte já está um tempo no clube também, o Bastos, importantíssimo. Então eu acho que, pela galera que já está no importante, o mais justo é ele ficar no pode ser útil. Concordas? Concordo. Acho que estava dando um barulho aí, o Vini tá falando. Sou eu muito burro, tava com o microfone aqui e tô batendo. Aqui, era isso aqui, né, Vini? De vez em quando eu fazia Esse isso barulho aqui. mesmo, cavalo. Pô, eu sou muito burro. A gente tá tentando descobrir aqui, no off aqui. Se eu ficar com ele na mão aqui, dá barulho? Não. Não, então é só não bater, né? É só não bater a porra do microfone. Não, é que eu bati nele aqui, né? Aí. Tá. E ele falou, não, que estão tomando banho aqui em casa. Eu falei, pô, que chuveiro é esse? Eu já ia gritar aqui. De caixa d'água? Eu já ia gritar com a minha esposa aqui. Para de tomar banho, não tem nada a ver. Tá, Barreira pode ser muito útil. Isso. Vamos lá, Vini Show. Barreira não pode ser útil. Agora eu acho que começa essas duas últimas categorias, elas começam a brilhar um pouco mais, né? Começando por ele, Jefinho, Little Jeff. Eu acho que essa sequência que vem agora mostra muito que o Botafogo não conseguiu acertar nas contratações, né? Perdeu alguns jogadores importantes, contratou e foram alguns erros do Botafogo, que é normal, tá, gente? O Botafogo teve uma janela espetacular antes disso para formar o time campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores. Mas eu lembro muito bem de um dia no Seleção Sport TV estar falando sobre isso. Não vai acertar sempre, principalmente essa questão de querer montar time de 6 em 6 meses, desmontar, tem dinheiro, vai montar outro. Você não vai acertar sempre, ninguém no planeta acerta sempre, é muito difícil acertar uma contratação, porque você não sabe o que vai acontecer com o cara, o que ele vai mudar e morar em outro país, e morar em outra cidade, clube, se ele vai se adaptar, se o técnico vai gostar, se vai ter lesão, são muitas variáveis ali para um jogador dar certo no futebol. Então, é claro que você pode ter uma boa ideia na hora de contratar, mas pode dar errado também, né? Então, enfim, o Botafogo ali na frente, eu acho que a gente vai ver algumas contratações que não deram tão certo. O Jefinho, eu colocaria no... Pode ser útil, de repente? Eu acho que eu colocaria ainda no pode ser útil, Jefinho. Negociável ou não? Pode ser negociável, porque também lesionou muito tempo, né? Mas acho que quando ele entrava, ele tem um drible que... negociável, cara. Eu acho que negociável, assim, se surgir uma... Falaram muito do interesse, de um suposto interesse do Atlético Paranaense, né, que retornou à Série A. Mas não sei se foi para frente também. Negociável. Negociável. Matheus Martins, Conrado Santana? Negociável também. Também acho. Negociável. Acho que foi muito bem na base do Fluminense, vendido lá para fora, voltou, enfim, teve um ou outro bom momento, mas não conseguiu. Muito mais ali em 2024, né? Esse ano ele não conseguiu. Não foi isso tudo. E o Natan Fernandes? Cara, lesionou, né? Contratado, jovem do Grêmio, não teve tempo, seleção de base. Eu botaria no pode ser útil. Eu concordo. Vai que sem machucar, tal, de repente, pode ser esse jogador de velocidade pelos lados, que o Botafogo, enfim, em certos momentos precisou. Então vamos lá, Natan Fernandes não pode ser útil. Também, eu gosto muito desse moleque. Gosto muito, mas... Pareceu muito bem, né? Lesão. Cara, no Grêmio, porra, foi muito bem. Agora temos Savalizo, Conrado Santana. Savarino era essencial, né? Será que ele ainda é essencial? Fica aí o questionamento. Exato. Fica aí a dúvida, né?
A pessoa, a galera no chat já está pensando, mas você não está aí justamente para isso? Tá ficando fazendo pergunta? Mas Cara, a eu gente acho também que tem dúvidas. a gente tem dúvida, é difícil. Ele está no meio termo ali, porque ele não fez um 2025 bom, Também né? acho. Não no nível dele, não no esperado pelo que ele fez antes em 2024. Mas eu acho que ele ainda é essencial para o Botafogo, cara. Talvez se chegar alguém para dividir essa responsabilidade com ele possa render mais, né? Mas acho que ele ainda é essencial. Acho que não dá para abrir mão. Se você pensar em 2026 do Botafogo, o Savarino titular. Não, vamos de essencial. Vamos de Vamos essencial? dar moral. Acho que ainda é. Dentro do elenco. A gente tem que lembrar que é isso também, né? Dentro do elenco que o time tem. Exatamente. Bom, agora lá embaixo, Vinicius, nós temos, agora são os atacantes, né? Ah, não, ainda tem o Arthur aqui, que é um ponta, né? Acho que pode ser útil. Pode ser útil. Pode ser útil, né? Gostei da reta final dele, dessa reta final dele. Melhorou, né? Se fosse feito isso lá em junho, na metade do ano, de repente ele já está no negociável. Verdade. Kadir pode ser útil também. Pode ser útil, acho que não tem como se desfazer desse garoto também. Agora, Arthur Cabral. Cara, na minha opinião, Arthur Cabral, Mastriani e Cris Ramos podem ir embora. Eu acho que foram onde onde o Botafogo não acertou na janela. Cara, o Arthur Cabral, eu lembro muito quando eu fui com amigos botafoguenses no Newton Santos assistir jogo contra o Flamengo, né? E de perto é diferente, né? Você que trabalha muito nos estádios, gravado, é diferente de ver. Cara, eu lembro que eu fiquei falando com esses dois amigos meus botafoguenses, eu falei, cara, sem informação nenhuma, tá? Só de ver. Eu falei, cara, esse cara tá com alguma lesão, não é possível que ele tá tão travado assim para correr, né? Eu gosto muito de usar a expressão que eu adoro no futebol, que é tá correndo de calça jeans molhada, pô. E o Arthur Cabral, quem lembra dele em Ceará, Palmeiras, ele sempre foi um touro, cara. Corria muito, muita explosão, chutava forte e mesmo sendo centroavante, mas tinha muita velocidade, chegava na frente, era difícil derrubar. Vendo o jogo, toda hora tá no chão, toda hora se desequilibra e corre na bola meio travado. Parece que ele não se deu muito bem com o sintético. Tem um pouco disso também. Enfim, eu acho que não funcionou, cara. Não sei se a gente coloca todos na última ali, de repente a gente pode botar no negociável, né? Eu acho que ele no negociamento. Vamos botar no negociável. O Arthur Cabral seria. Mastriani pode ir embora. O Mastriani eu concordo. E o Cris Ramos também não pode ir embora, talvez não no negociável? O contrário, você diz o Cris Ramos no negociável? Isso. Também acho que sim. Porque querendo ou não, cara. Isso mostra que está com pouco centroavante, está com poucas opções de velocidade do lado de campo, que os caras que jogam ali no meio, que pode jogar do lado, Rodrigues, Montoro, Barreira, não são pontas, são mais meias que podem jogar abertos. O Joaquim é mais um atacante, é o segundo atacante por dentro, ele joga mais, mas pode jogar aberto. Ali tem o Nathan Fernandes de velocidade que a gente colocou ali. E aí, enfim, o Kadir, né, que é o moleque, a gente colocou ali no pode ser útil. Agora, mais importante, lá na frente, não tem os pontas, né, ou o centroavante. Então, eu acho que, enfim, mostra um pouquinho dessa dificuldade de ter os atacantes. E até a reta final, né? O Vini tá lembrando aqui, né, do time ali do Ancelotti, já não estava jogando com os pontos, porque não tinha tantos, né? E eu acho que a posição de centroavante, principalmente, quando saiu o Igor Jesus, né, não conseguiu. Né? O Arthur Cabral não foi bem, o Mastriani, esquece, Cris Ramos fez 2 gols ali na estreia e já era. Então, eu colocaria... O Cris Ramos a gente bota no negociável, é isso? Isso. Cris Ramos vai no negociável, show, please. Isso. Só para a gente fechar a nossa tier list. Tá aí, ó. Essa foi a nossa tier list do Glorioso da temporada de 2025, né? Acho que tem também um pouco da questão histórica, mas tá lá, os essenciais: Barbosa, Telles, Vitinho, Marlon Freitas e Savarino. Importante: Danilo, Marçal, Santi Rodrigues, Montoro, Baixo, Ponte e Pantaleão. Podem ser úteis: Joaquim Correia, Barreira, Léo Link, Neto, David Ricardo, Alain, Nathan Fernandes, Newton, Arthur e Kadir. Negociáveis: Raul, Jefinho, Matheus Martins, Arthur Cabral e Cris Ramos. E podem ir embora Felipe Sampaio e Gonzalo Mastriani. Essa foi a tier list do Botafogo do nosso Só Joga em Casa aqui no canal do Mundo GV. Vinicius, isso, garoto, estamos entrosados, hein, meu amigo?
Tá aí, ó, QR Code está na tela para você. Abre a câmera do seu celular, escaneia esse QR Code que você vai ser direcionado lá direto para o site da Superbet. Aí lá, irmão, uma gama de opções. Você pode pegar gol, cartão, escanteio, time vencedor, dupla chance, galgo, o Vini Show me lembra aqui também. O que não falta é opção, irmão. Então você vai lá, se você for maior de 18 anos, com muita responsabilidade, vai lá, faz uma fezinha para o seu jogo ter um pouquinho mais de emoção. Quem sabe aí tu não pode ter um pichulezinho aí. Vini Show não quer pichulezinho nenhum. Eu ia falar um negócio aí, levantei o dedo para falar. Aí, não houve respeito no nosso Só Joga em Casa. Difícil. Não, só para falar que não é que esquecemos do Que isso, cara? Que fela da puta. Posso falar sério aqui? Pelo amor de Deus. Podia ter um momento briga, igual aqueles que viralizam, né? Galera brigando. Não, pode ir. Tá bom. Cara, se você puxar esse negócio de novo, eu vou ficar puto. Não porque você vai estar me cortando, é porque eu tô doido para acabar, né? Chega, né? Estamos cansados. Chega, não, a gente não falou do Cuiabano, cara. Porque o Cuiabano já acabou o empréstimo, e pelo que a gente tem de notícia até agora, ele vai voltar para o Nottingham Forest, para onde ele foi, mas não foi. A volta dos que não foram, foi contratado, vestiu a camisa e voltou para o Botafogo. Né? Então era um cara muito importante. Ficaria para mim ali no muito importante, mas acabou o contrato, né? Então a gente já nem colocou aí no elenco pensando para 2026. Se tiver alguma novidade, enfim, a gente lembra, né, que tá gravando aqui no recesso, mas as últimas notícias são que o Cuiabano não fica, por isso que ele não estava ali. É verdade. Inclusive, depois do último jogo lá contra o Fortaleza, a galera aplaudiu, né? Agradeceu ele lá, ele foi lá se despedir da torcida. Pegou a bandeira. Não, então, cara, e é um moleque, assim, um tanque, né, irmão? Foi muito bem esse ano, já vinha muito bem. Tomara que tenha sucesso lá na Europa, é um moleque muito do bem, assim. E eu não conheço, né, o Cuiabano, além de entrevistar de vez ou outra, mas ele me parece ser uma pessoa muito maneira, mano. Ser amigo, assim, tá ligado? Ele deve ser resenha pra caceta. Mais um que estava nessa questão de acabar contrato, aí tem que ver o que vai acontecer, é o Gabriel Bahia, zagueiro, que esse rescindiu. Pois é. Então, também estava no elenco, mas a gente já nem colocou por causa disso. Perfeito, Conrado. Muito bem. Obrigado, tá, por você ter esclarecido isso para a galera. Eu nem me lembrei disso, na verdade. Agora sim, Vinícius, não precisa dar vinheta de novo, não, pelo amor de Deus. Chega de vinheta. Isso, agora vai. Brilha. Quem não brilhou foi esse planejamento pífio do John Textor, né? John Textor não brilhou em 2025 após um ano de glórias. E aí a pergunta é essa: após um 2025 sem planejamento prévio, né, com o campeonato começando em abril, de acordo com o Mr. John, o que a gente pode esperar do Botafogo em 2026, já que a temporada já começa em janeiro, né? Já que o Campeonato Brasileiro já começa ali no meado de janeiro. Né? A resposta certa para essa pergunta é não sei. E valeu, galera. Bom dia. Foi um ótimo fazer a live e a gente vai embora. A resposta certa é essa. Não faço a menor ideia do que esperar Botafogo em 2026. Ninguém faz. Nem lembro mais do John Textor. O John Textor tá meio naquela, se ele aparecer do nada, se ele teve alguma mudança física, sei lá, pintou o cabelo, raspou o cabelo, emagreceu, engordou, parou de óculos, a gente vai tomar um susto, porque a gente não teve aquele acompanhamento, sabe? Quando você não vê uma pessoa há muito tempo, é o que está acontecendo com o John Textor. Se do nada ele aparecer aí, ou então envelheceu, né? Tem gente que às vezes do nada envelhece 5 anos em 6 meses. A gente vai tomar um susto, porque não está nem vendo mais o John Textor. Enfim, a gente não sabe o que esperar, né? As notícias, às vezes, são até meio desesperadoras, eu diria, para o botafoguense, porque é muita dúvida que paira no ar, né? Será que vai ter transfer ban? Será que vai perder tal jogador? O próprio Arthur que está aí, né, na foto, está devendo, será que vai pagar? Será que ele vai ficar? A gente também não falou isso aqui durante a live, né? A gente já teve mais ali a importância dentro do elenco. Então é muita coisa que pode ou não pode acontecer. E de repente também, né, fica ali a faísca de esperança, de repente também do nada
vai acertar tudo e vai colocar mais um monte de dinheiro aqui de novo, trazer mais um monte de jogador. Então é muito difícil a gente saber o que pode acontecer. Como a gente já disse, pelo menos já acertou o técnico, né? Aprenderam com os erros do ano passado, até porque mudou a temporada, o calendário do futebol brasileiro. Já tem, final de janeiro, já tem Campeonato Brasileiro, já mudou tudo. Não dá para ficar esperando para abril. Já não dava na última temporada, agora menos ainda. Então é muito difícil, é um grande ponto de interrogação o Botafogo para 2026. Concordo contigo, até porque fora de campo, como você bem disse, as coisas estão bem nebulosas. Vamos ver como é que vai se iniciar esse 26 do Botafogo, como é que ele vai se desenrolar, né? Será que o Anselmo vai ter sucesso? Será que o John Textor vai conseguir trazer reforços? Acho que são alguns questionamentos do torcedor botafoguense. Agora sim. Ufa. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Conrado Santana. Um agradecimento especial aqui ao nosso Vini Show também, nosso Harry, o nosso designer, que eu não sei o nome dele, mas foi ele que fez tudo isso aí da tier list. O nosso Conrado Santana já é o quê? Arthur. Gostei. Nome de craque, nome de grande jogador, nome de quem fez história no futebol mundial. Então, agradecimento especial ao Robinho também, GVzão, Arthur Cabral. Não, pelo amor de Deus. Esse gera calafrio no Botafoguense. Mas agradecer a nossa produção, a galera que está aí tá ajudando a gente a fazer esse programa. Vocês aqui do chat que, sempre estiveram com a gente. A gente está numa maratona aí de gravações, não só aqui no Só Joga em Casa. O Conrado tem o Quadrado Mágico também, que é um outro canal. Convido vocês aí a acompanharem, quem tiver aí o interesse. Só terminar a live aqui, vai lá, não custa nada, irmão. Só pesquisar, escrever e se inscrever. No Donos também está sendo assim. Nosso Vini Show que está se desdobrando para fazer aqui as artes daqui, as artes lá do Donos também. Então, assim, só gratidão. Agradecer a todos vocês pela parceria, pela disponibilidade acima de tudo. E vamos nessa que tem mais pela frente. E 2026, mano, Conrado, vamos para cima deles, hein? Vamos embora, foi um prazerzaço e faço das suas palavras as minhas. Só agradecer toda a galera, vocês, a parceria que deu bom demais. Curti muito trabalhar com vocês, meus amigos. Vamos nessa, vamos continuar. Enfim, boas festas para todo mundo. Aproveitem o final de 2025, o início de 2026 e vamos embora. Vamos embora, sem mimimi. E só antes da gente terminar, pessoal, para a gente que já falou para vocês que a gente está gravando, só fazendo aqui, ó, a gente vai ter programa 26, 27, cara, só que já deve até ter passado, né? Mas enfim, vai ter programa 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ou seja, você não ficará sozinho, não ficará sem o nosso Só Joga em Casa. Vai ter programa até o final do ano, tá bom? Beijo grande para vocês, estamos juntos e até a próxima. Valeu!